pelo link lá do AVA ou pelo link do Teams, né? Porque sempre é esses dois caminhos para vocês conseguirem. Quem tem o Teams instalado, loga com o CPF do meio, a disciplina vai aparecer, pode logar por lá, ou então logar pelo próprio AVA, né? Beleza, então vamos lá começar a aula de hoje. Primeiro, boa noite a todos. A minha câmera hoje não está muito boa, então eu vou só trabalhar o compartilhamento de tela mesmo com vocês, tá bom? Pessoal, queria começar, né, agradecendo aí a participação de vocês na Semana da Arquitetura, uma semana atípica, perto das outras que a gente sempre organiza na faculdade, mas acredito que foi uma semana muito válida também, né? Foram duas palestras bem interessantes, assim, acho que para todo mundo, desde o primeiro ao 10º semestre, eu acho que foram assuntos muito pertinentes e agregadores aí para a profissão de vocês. E queria também, eu preparei aí na sequência dos slides, falar um pouquinho também da devolutiva da prova. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o slide para vocês. Esse slide já está postado, né? Atualizei hoje lá para vocês no... saiu com a data da semana passada. Deixa eu arrumar aqui. Então, hoje é dia 19/10. Beleza. Então, vamos lá. Então, antes da gente começar a fazer o conteúdo da aula de hoje, a aula ela vai ter uma prática aplicada, um pouco à parte do que a gente está vindo na sequência aqui. Opa! Alguém entrou no Teams? E só falta cair meu Teams aqui. Só um minuto. Ih, acho que caiu meu Teams. Abriu aqui. Beleza. Nossa, gente, hoje. Não, abriu aqui, Sabrina. Ó, já consegui colocar. O meu também foi, professora. Foi, né? Sabrina também conseguiu? Liberei ela aqui. Nossa, que zica da braba. Vamos lá, gente. Então, a gente vai falar um pouquinho. Primeiro, eu passei para vocês fiz um bannerzinho orientando vocês na semana passada. Acredito que é a primeira vez que a turma de vocês vai fazer o avaliar, né? Ou é a primeira vez que vocês vão fazer o avaliar. O avaliar, para que vocês conheçam um pouco, então eu achei melhor trazer para a aula de hoje para explicar. Eu falei um pouquinho na reunião nossa inicial do semestre, falei um pouquinho na nossa aula inaugural, mas eu acho que agora chegou o momento de fazer o avaliar. O avaliar aparece para vocês quando vocês acessam o portal do aluno. Antes de vocês entrarem no AVA, vai abrir esse bannerzinho aqui, onde vocês vão acessar e vai abrir algumas questões para vocês responderem. Então, qual é o intuito do avaliar na nossa instituição?
ela é uma avaliação interna, dentro dos requisitos do MEC. A gente tem 2 momentos de avaliação, né, no decorrer do curso, que é o avaliar, que é a avaliação interna anual, e de 3 em 3 anos, né, a gente tem as avaliações externas, que são o ENAD, e aí, dependendo da nota do ENAD do curso, o MEC vem avaliar o curso, né, novamente. Então, por que que a instituição e os cursos fazem esse processo? Primeiro, por ser uma exigência, e segundo, que é uma forma da gente trazer a melhoria contínua para dentro da instituição. Então, muitas melhorias do que nós temos hoje na faculdade foram sugestões, foram apontamentos que os próprios alunos vão fazendo e, de acordo com a demanda da faculdade, até mesmo a verba, a faculdade vai implementando. Mas não é só na parte de infraestrutura, não é só parte acadêmica que o avaliar fala. O avaliar, ele fala desde da questão se você gosta ou não da sua instituição, e depois tem as avaliações específicas para cada requisito. Então, o que é muito importante vocês saberem? Eu até coloquei aqui que é importante vocês saberem. Quando vocês clicarem para fazer o avaliar, a primeira questão que vai aparecer para vocês é uma pergunta que vai falar para vocês. Você indica a sua instituição? E aí, como é que vocês devem fazer a análise dessa questão? Aqui ele está perguntando exatamente assim: você indica o curso que você escolheu na faculdade que você tá cursando? Como que essa questão valida a pontuação de vocês? Então, eu coloquei aqui para vocês entenderem. Vai aparecer lá a pontuação de 1 a 10, para vocês dizerem se indicam ou não a instituição. E aí, o que vocês precisam saber? Se vocês pontuarem de 1 a 6, a gente chama de aluno detrator, ou seja, é o aluno que não gosta do curso, então ele não indica o curso, tá? Se você colocar nota 7 e 8, você é uma análise neutra, para você tanto faz. E quando que pontua, se você indica ou não, né? Se você indica. Então, qual é a avaliação que a gente faz sempre com os alunos? Isso eu explico sempre para todas as turmas. De 1 a 8, para nós que estamos aqui na faculdade, é como se o aluno não indicasse. E quando que o aluno indica? Se ele pontua 9 e 10, tá? Então, ele indica... Então, assim, ó, de 1 a 6 é negativo. Não é que eu estou dando nota 1 ou nota 6, nota 7. Eu não estou dando nota. Vocês têm que pensar aqui no conceito, tá? Então, de 1 a 6 é negativo, de 7 a 8 é neutro e 9 e 10 é positivo, tá bom? Eu gosto do curso, gosto da faculdade, mas acho que ainda tem coisa para melhorar. Vota 9. Não vai votar 8, porque 8 você não está colocando, você está sendo neutro. E abaixo de 7 você não indica, tá bom? Então, essa primeira questão é isso. Você indica a sua instituição e o seu curso? Se você... não, eu indico, eu gosto de onde eu estudo. Então, vocês têm que pontuar lá 9 e 10, ou 10, para você colocar como no ranking de positivo, de indicação positiva. Depois que vocês fizerem essa questão, vocês vão ter várias questões mais direcionadas. Daí, aqui eu acho que vocês precisam ser muito bem analíticos nas respostas. Por quê? Vai falar de secretaria, vai falar de biblioteca, vai falar de infraestrutura, vai falar de laboratório, vai falar de várias situações, vai falar de professor, vai falar de coordenação. Então, aí, eu acho que aí é mais interessante, sim, aqui já não entra conceito, tá, gente? Depois que vocês saem dessa primeira questão, aqui é nota mesmo.
tá? Então, aí vocês podem pontuar a nota. Ah, eu acho que a secretaria é 8, eu acho que a secretaria é 5, eu acho que o financeiro pode melhorar, eu acho que o professor vai falar de cada professor. Então, você vai falar, ah, esse professor, ele é bom nisso, mas ele precisa melhorar naquilo. A coordenação, ela atende dessa forma, mas precisa melhorar. Então, é aqui, na parte mais específica, que vocês podem ser um pouco mais analíticos, né? Lembrando que se vocês estão satisfeitos, né, com toda a estrutura, com tudo aquilo que vocês estão recebendo da faculdade, que vocês podem aí, sim, nesse momento também, fazer esse agrado também, que é um retorno para nós, ver que vocês estão satisfeitos, qual é a nota que vocês dão para o curso de vocês. Eu sempre gosto de falar que a arquitetura é um curso nota 10, é assim que a maioria dos outros cursos vê o curso de arquitetura, um curso muito ativo, um curso que não brinca mesmo, né? Vocês estudam para valer, então é um curso muito diferenciado ali dentro do nosso campus. A parte de infraestrutura, tudo isso, infelizmente, né, vocês esse ano foram pegos de surpresa aí com a pandemia, não puderam ainda aproveitar muito do que o curso de arquitetura tem, mas vocês já conhecem os laboratórios de desenho, onde ficam as pranchetas, vocês conhecem o laboratório de maquete, vocês provavelmente foram no laboratório de informática. Então, deixa eu ver se entrou alguém aqui. Então, vocês têm alguma propriedade para falar um pouco daquilo que vocês já participaram, tá bom? Então, sobre o avaliar é isso. Qualquer dúvida que vocês tenham na hora de preencher, vocês podem me chamar no privado e eu posso ir orientando vocês. Lembrando, gente, que a gente tem um prazo para preencher isso, e é sempre importante que todos os alunos preencham. Se a gente não tiver o preenchimento total da sala, a avaliação daquela turma não é computada. Então, por exemplo, eu tenho 10 alunos, eu preciso que os 10 avaliem. Se os 10 não avaliarem, apenas 9 avaliarem, não vai sair a porcentagem de avaliação daquela sala, vai sair a do terceiro. As salas, se completarem 100%, sai a avaliação. Então, sai a opinião de vocês, e isso, para nós, é um termômetro muito importante, tá bom? Agora, vamos entrar um pouquinho no conceito da aula de hoje. Primeiro, quero fazer uma devolutiva do primeiro bimestre, tá? No geral, todos foram bem nas atividades dos exercícios e dos desenhos propostos, cada um com a sua particularidade. O que eu percebi muito tem alunos que já têm o dom do desenho, têm a facilidade, têm o traçado muito preciso. Isso é maravilhoso para quem já entrou na faculdade já com essa facilidade. E tem os alunos que estão se aprimorando no traçado, né? O que essa disciplina vai fazer um pouquinho agora no segundo bimestre? A gente vai desenvolver mais atividades de desenho focado no desenho base que a gente já trabalhou na prova. E lá, nas 2 últimas semanas de aula, vocês vão passar todo o desenho a limpo e criar um novo projeto. Então, isso faz com que vocês exercite o ato de desenhar com a precisão técnica, tá? Então, assim, individualmente, eu dei a devolutiva para cada um, aqueles que estavam totalmente bons, aqueles que precisavam melhorar uma coisa ou outra, né? Então, a devolutiva, ela foi individual para cada um, mas, no geral, todo mundo teve nota satisfatória, né? E achei que o foco principal desse semestre, né, além das atividades individuais, que para mim foram as atividades que mais mexeram com vocês, a atividade da mão, do autorretrato, da desenho de memória, né? Eu acho que esse foi um exercício bem lúdico aí para iniciarmos
a disciplina, mas agora a gente vai focar em desenho técnico, a gente vai usar como base a nossa planta base, e agora a gente vai realmente, a partir do desenho e suas técnicas, a gente vai desenvolver um projetinho arquitetônico em cima da planta base modelo. Com relação à planta base, todos conseguiram ajustar as medidas, trazer a planta da forma correta, e a disposição no terreno foi individual de cada um. Acho que tiveram alunos que foram bem ousados, né, aproveitaram o terreno, criaram uma área verde com área gourmet, isso foi muito legal, e teve alunos que meio que só cumpriram tabela. Então, agora, nessa segunda fase do bimestre, hoje a gente começa o segundo bimestre, nessa segunda fase, eu vou estimular vocês para a parte técnica, mas também é o seguinte, essa parte mais de paisagismo, eu vou trazer algumas coisas para que os alunos que ainda não despertaram de desenvolver uma área mais agradável no entorno do terreno, né, da área construída, para que traga isso para o seu projeto. Bom, então hoje a gente vai trabalhar um pouquinho, né, conceitos teóricos explicativos, e vamos ter um exercício de fixação no final. O foco da aula de hoje é falar sobre cobertura e circulação. Por que a gente vai entrar nesse conceito teórico de cobertura e circulação? Eu preciso que vocês, até a próxima aula, definam as fachadas da planta base. Então, na prova, no exercício da prova, a gente trabalhou a planta de implantação, com planta baixa, uma área verde, né, um paisagismo no seu entorno, e eu pedi para que vocês fizessem alguns estudos de fachada. Teve alunos que foram, assim, muito criativos, trabalharam com vários tipos de fachada. Teve alunos que só focaram num único tipo de fachada, e foi uma fachada bem trabalhada, e teve alunos que só cumpriram tabela da fachada. Então, agora, é muito importante que vocês definam as fachadas dessa planta base, porque nós vamos, a partir dessa definição individual de cada desenho, vocês vão desenvolver agora o telhado, né, a planta de cobertura, para que a gente possa dar sequência no corte, para que a gente possa dar sequência no projeto arquitetônico, né, na definição do desenho do projeto arquitetônico da planta base. Então, vamos lá, ó. Então, hoje eu dividi a aula em 3 atividades que vocês vão elaborar. 2 atividades são atividades de croquis mesmo, que vocês vão definir e vão chegar num desenho final, para que a gente possa, na próxima aula, transformar em desenho técnico para trabalhar os próximos conceitos de desenho aplicado. Então, essa é a nossa planta modelo, ela vai continuar sendo a nossa planta modelo, e agora, qual que é a nossa intenção aqui? É aprender a fazer a planta de cobertura. Então, para isso, na próxima aula, não vai ser hoje que nós vamos focar em desenho de telhado. Hoje nós vamos focar em conceito de cobertura. Eu vou mostrar para vocês quais os tipos de coberturas existentes, a gente vai explanar um pouquinho esse conceito teórico, e aí na próxima aula a gente vai fazer exercício junto de aprender a desenhar o telhado, e aí depois que vocês, eu já sei conceitos de telhado, eu já aprendi como é que eu desenho o telhado, aí eu vou definir, vou desenhar o telhado que eu quero para a minha planta. Então, por isso que eu pedi para vocês, vamos definir a fachada, porque quando a gente pensar na fachada, eu já vou saber assim, eu vou fazer telhado 2 águas, eu aqui, o que eu quero fazer? Eu quero, na garagem, fazer um telhado de platibanda e trabalhar o telhado solto com alturas diferentes em 2 águas. Eu quero fazer um grande telhado de 2 águas. Cada um vai fazer o telhado que quiser. Mas, para isso,
vai ter que aprender a desenhar o telhado. Então, por isso eu preciso que vocês definam a fachada, porque a partir da definição das fachadas, na verdade, fachada principal, a lateral direita, esquerda e posterior, vocês pensando nas fachadas, vocês já vão saber qual tipo de telhado vocês querem, e aí depois eu vou explicar a regra para desenhar o telhado e vocês vão aplicando no telhado de vocês. E aí, individualmente, a gente vai analisando cada telhado. Então, partindo dessa planta modelo, a primeira atividade que eu quero que vocês façam e já tenham definido para a próxima aula. Precisa entregar, professora? Não. Eu só preciso que vocês definam, tá? Então, vocês precisam definir a fachada principal e as fachadas laterais e posterior do desenho, para que você consiga saber qual tipo de cobertura você quer usar. E já faça esse croquisinho, já faz o desenho do croquis, pode usar já em escala, já para ficar mais pré-definida a sua ideia de como você imagina a volumetria dessa planta modelo, para que daí, por exemplo, a Carol me chama e fala, professora, eu pensei nesse modelinho aqui, como é que eu vou pensar o meu telhado? E aí eu vou orientar a partir da regra como é que ela vai desenhar esse telhado. Existe um caminho padronizado, né? Uma forma de desenhar telhado que é comum e que a gente aplica no telhado que a gente quer desenvolver, tá? Então, a primeira atividade que você já tem que deixar rabiscado aí, né, as ideias das fachadas que vocês querem. Então, agora, eu não vou trabalhar 1, 2, 3 fachadas. Quem me entregou mais de um formato de fachada principal, agora vai olhar aquelas... Teve aluno que fez 3, teve aluno que fez 2, teve aluno que só fez uma bem feita, teve aluno que fez uma só para cumprir tabela. Então, olha de novo a fachada que vocês já entregaram e fala, é essa fachada que eu quero para minha casa? Então, a partir dela, como é que eu vou desenvolver o telhado? O que eu penso para esse telhado? Faz uns croquisinhos ali, desenha as outras fachadas para vocês entenderem como é que esse telhado poderia comportar. Professora, eu não consigo fechar isso na minha cabeça. Faz uma volumetriazinha, mais ou menos, só para você visualizar, para você me mostrar na aula que vem, para eu te orientar como é que você vai fazer o seu telhado, tá? Então, nós vamos para a próxima aula, a primeira atividade, então, é isso. Definir a fachada. Pessoal, então, para que vocês já comecem a definir a fachada com o conceito de cobertura formado, porque aí você vai falar assim, putz, eu quero um telhado platibanda, mas como é que eu faço um telhado platibanda? Eu quero que é o famoso telhado embutido da maioria das construções atuais, né? Que é essa construção mais moderna, né? Então, que usa laje, telhado embutido, que a gente chama telhado com platibanda na técnica. Eu quero trabalhar telhado com mais de uma água. Então, nós vamos entender todas essas nomenclaturas, nós vamos visualizar modelos para que aqueles que ainda estão sem ideia de como fazer a cobertura dessa planta modelo, que possa ter, tá bom? Então, primeiro vamos entender a definição. O que entende-se, então, por cobertura, né? A cobertura, ela é a parte superior da edificação, é a parte responsável de proteger a edificação das intempéries, e ela é constituída por elementos de suportes resistentes, então, laje, estrutura de madeira, estrutura metálica, né? E, além disso, um conjunto de componentes com a função de vedação, então, que é o telhado, que ainda pode apresentar algum tipo de isolação térmica, acústica, forro e impermeabilização. Então, essa é a definição de cobertura. Então, o telhado, ele tem uma função protetora. Mas, na arquitetura, ele também tem uma função estética, tá? O telhado mais simples, um telhadinho de uma água, um telhadinho de 2 águas, ele sendo feito corretamente, ele está desenvolvendo a sua função.
Mas dentro do conceito arquitetônico, eu posso juntar a parte estética com a parte da função. E aí eu tenho a arquitetura, tá? As coberturas, elas podem aparecer na construção de forma plana ou também com superfícies curvas, tá? No nosso caso, nós vamos construir aí a nossa planta modelo é uma residência pequena até, né, metragem quadrada pequena, mas eu posso muito bem ornamentar essa fachada, trabalhar esse telhado com alturas diferenciadas, isso traz uma beleza para tanto para a cobertura, para a composição da edificação e vai trazer a função de proteção da mesma forma. Superfície curva, também posso trabalhar da laje, eu posso até trabalhar com telha de barro, eu consigo trabalhar parte curva com ela. Então, assim, tem muitas formas da gente criar a cobertura e que ela seja forma e função. Eu consiga trazer para a arquitetura, né, a aplicabilidade da sua forma, mas sem perder a função que ela tem de proteção da edificação. Para isso, gente, eu dividi aqui para vocês, então, que as coberturas, elas são conhecidas como de superfície plana, e aí a gente tem lajes, que a gente pode trabalhar a laje tanto na horizontal, quanto também a gente já pode fazer a laje já de forma inclinada, como se fosse a própria água do telhado, tá bom? E a gente tem o telhado que faz a composição com a laje, que ajuda a proteger essa laje, porque a laje, mesmo que muito bem impermeabilizada, com o tempo sem manutenção, ela pode vir trazer futuras patologias aí para a construção. Então, sempre o ideal é que a gente trabalhe a combinação laje e telhado. O telhado, ele é composto por telhas, que pode ser telhas de barro, de alumínio, de plástico, de cimento, de zinco. Agora a gente tem as telhas com transparência, telha de vidro. Então, a gente tem diversos modelos no mercado de telhados que podem compor aí a cobertura da nossa edificação. E a gente tem as coberturas de superfície curvas, que aí eu trouxe mais para o conhecimento de vocês, faz parte da arquitetura, tanto as abóbadas quanto as cúpulas, na parte da história da arquitetura, isso foi muito usado e ainda é muito usado em tanto abóbadas e cúpulas em construções religiosas, né? Algumas construções mais assim ornamentadas, e as cascas não, elas podem ser usadas aí na arquitetura moderna e contemporânea. Então, eu trouxe aqui um pouquinho para vocês entenderem, né? Então, aqui tem um pouquinho de cada coisa. Então, aqui eu tenho cobertura tipo cúpula, aqui também. Aqui eu tenho a abóbada. Opa, foi mal. Aqui uma abóbada mais moderna, né? Trabalhando aqui com policarbonato. Aqui eu tenho uma cobertura feita de concreto armado e é uma cobertura curva. Aqui também a gente pode chamar de uma cobertura curva de casca, e aí trabalhando aqui a estrutura metálica com vidro e o policarbonato. Então, são tipos de coberturas que a gente tem. Especificamente, eu dividi um pouquinho os conceitos, né? Para que tem bastante, principalmente o que é uma abóbada e o que é uma cúpula. Então, eu trouxe aqui alguns conceitos de abóbada para vocês. Basicamente, a abóbada, ela é uma superfície com certa curvatura, mas a base dessa estrutura, ela é sempre quadriculada, tá? Então, veja que sempre a base, ela é quadriculada para construir a abóbada. Então, eu tenho arcos que se juntam
na parte superior dessa base de pilar e que vão formar as abóbodas, e eu posso ter abóbodas simples, eu posso ter abóbodas de aresta, eu posso ter abóbodas de cruzeta, e essas aqui, um pouco mais antigas, muito usadas nas arquiteturas europeias, né? Então, aí a gente tem abóbodas cruzantes, de leque, cilíndricas, e aí, de acordo com cada época, a abóboda era aplicada na arquitetura, principalmente nos castelos, nas construções medievais. Hoje ela é mais focada nesse modelo mais simplificado de construção de abóboda. Aqui eu trouxe para vocês um pouquinho das coberturas curvas e de casca, né? Então aqui eu tenho tanto uma de estrutura metálica, telha de zinco aqui, e com a forma curva, né, eu tenho essa cobertura. Aqui a gente chama de cobertura também curva, porque é uma marquise, uma laje, se você olhando assim é uma laje, mas a forma dessa laje, né, desse concreto armado é curvo. Aqui, ó, outra, aqui a gente já pode falar que é uma cobertura de curvas também, né? Então, é de concreto armado, mas com esse formato curvo. Aqui eu já tenho uma cobertura de casca. Ela é totalmente, ela é uma esfera, né? E feita também de aço, né? Material metálico, tá bom? Aqui, quando a gente fala de cúpula, então a diferença de abóboda e de cúpula é que a abóboda, ela sempre vai ter a sua base ortogonal, então ou vai ser uma base quadrada ou uma base retangular. As cúpulas não, as cúpulas elas partem do conceito circular. Então, a partir ali do hexágono, né, octógono e até a própria circunferência vão ser a base da construção de uma cúpula. Isso aqui muito usado mesmo, né, na antiguidade da arquitetura, e hoje muito encontrado nas igrejas mesmo, do nosso território brasileiro e também nos territórios estrangeiros. Então, aqui mais para conhecimento mesmo de vocês. E aí, como toda cobertura, ela é formada de elementos que vão trazer aí a sua vedação, a gente vai falar do telhado, como é que se compõe o telhado, e vamos falar dos telhados mais tradicionais aqui, que se trabalha na arquitetura. Então, entende-se por telhado qualquer cobertura que sirva-se de proteção. Numa casa, o telhado é a cobertura que fecha por cima a casa, evitando a entrada de chuva, sol e vento. O telhado funciona como uma espécie de moldura, tendo o poder de completar ou até definir o estilo de uma casa. Então, é aí que eu quero que vocês pensem agora o fechamento dessa planta baixa que vocês já têm construída. Vocês têm, então, a planta baixa com a sua forma, com todas as divisões internas, mas como é que eu sei como que está a minha entrada principal, a garagem, onde eu tenho abertura, onde eu tenho uma parede de vidro. Ok, de que forma eu vou cobrir essa casa? Então, é agora que vocês vão pensar no estilo, para que vocês possam, né, como é que eu vou fechar a parte superior dessa casa para que eu traga para essa casa, então, um estilo arquitetônico. Basicamente, gente, o telhado, ele é composto por alguns elementos importantes, tá? E dentro desses elementos importantes, elementos que compõem a vedação. Então, além de eu saber como é que eu faço a estrutura do telhado e como que cada parte estrutural do telhado ele se nomeia, eu também preciso vedar esse telhado, é aí onde eu vou fazer a escolha da telha adequada e dos elementos que vão ajudar na vedação. Então, basicamente é assim, o telhado, ele é composto por uma cumieira principal. A cumieira principal, ela sempre vai dividir
a distância, a menor distância entre as paredes ali da edificação, então a menor distância é dividida ao meio, e ela fica na altura proporcional à distância da cumieira até a parede. O que é essa altura proporcional do meio até a parede? É exatamente, então a cumieira é a inclinação adequada da telha, e ela vai ser a parte mais alta do telhado. Então, um exemplo, tá? Vamos imaginar que esse lado da minha edificação tem 6 metros. A cumieira vai passar exatamente aonde? Vai dividir esses 6 metros em 3 metros. Então, ela vai ser a linha média de divisão aqui. Mas qual a altura dessa cumieira? Vai depender da telha, que a gente chama do empeno, né? Então, qual que é a altura da cumieira? A altura da cumieira vai de acordo com a telha escolhida. Vamos imaginar que a gente escolheu telha de barro. Pode ser romana, pode ser... a mais usada hoje, telha romana, mas tem a telha portuguesa. Então, escolhemos telha de barro. Geralmente, telha de barro, ela tem que ter, no mínimo, 30% de inclinação. Então, se eu tenho, veja bem, 6 metros aqui, e a cumieira está passando em 3 metros, eu vou posicionar a parte mais alta, que é a cumieira, com 30% de 3. Então, no caso, a 90 centímetros. Então, a minha cumieira vai estar a 90 centímetros no ponto médio aqui, mais alta que a parede, para que eu possa descer a inclinação das águas do telhado. Então, a cumieira é a parte mais alta do telhado, que vai sempre seguir a inclinação adequada à telha que a gente vai aplicar na cobertura. No caso aqui, eu estou fazendo... esse telhado ele tem mais de uma água, né? Então, o que é a água do telhado? A água do telhado é a parte do telhado onde eu vou ter entre a cumieira e o beiral. Essa inclinação, esse pano, né? Eu chamo de água. No caso aqui, tá vendo que a frente, que eu tenho um lado aqui eu tenho 2 águas, ó, 1, 2. Mas tá vendo que aqui eu tenho uma água diferenciada? É o que a gente chama de recorte. E aqui a gente está trabalhando, no caso, um telhado, então, aqui, nessa parte maior da edificação, um telhado de 3 águas. Para que eu trabalhe dessa forma, então no caso, é para eu não deixar um empeno grande aqui na frente, para eu ter um acabamento, por exemplo, de telhado baixinho, eu posso fazer esse recorte aqui em 45 graus, onde eu vou trazer essa angulação de bissetriz, que a gente chama de espigão, que nada mais é a bissetriz desse ângulo aqui, ó, que o beiral está formando de 90 graus. Então, a gente vai traçar um ângulo de 45 graus até encontrar com a cumieira, e aí faz-se isso dos 2 lados, e eu crio mais uma água para essa cobertura. No caso aqui, eu tenho uma área, um ambiente que sai fora dessa área principal da residência. Então, aqui eu vou pegar a menor distância, vou também criar uma nova cumieira que vai engastar nesse telhado maior. E aí eu vou criar a água furtada, que vai ser o encontro da água menor com a água maior do telhado. Então, a gente chama de água furtada. E vamos criar mais 2 águas aqui. Esse detalhe, por exemplo, aqui, eu quero fazer uma claraboia no meu telhado. Então, eu tive que subir uma paredinha mais alta para poder ter uma iluminação interna na minha construção. Então, veja que é como se eu tivesse feito um recorte e tivesse subido. Foi exatamente isso essa função da claraboia. Então, essas paredinhas que vão ficar de encontro com a água do telhado, ela precisa de uma proteção, que a gente vai trabalhar com lata, né? E que o nome dado aqui é de rufo.
Então, é essa proteção que a gente coloca tanto na cobertura, quando se tem essa claraboia, ou, por exemplo, se um lado do meu telhado encosta na parede, no muro do vizinho, por exemplo, eu tenho que trabalhar com calha e tenho que trabalhar com rufo. Então, são os elementos que a gente trabalha de proteção. O beiral é sempre uma área a mais, né, que o telhado avança da edificação para realmente, a hora que a água da chuva cair, ele vai cair aqui na calha e não vai respingar direto na parede. Então, o roof e a calha são elementos que compõem aí a proteção também da edificação que fica abaixo aí quando a água da chuva tende a descer aí das águas do telhado. Esse é um desenho esquemático para que vocês conheçam a nomenclatura, tá bom? De um telhado, de uma cobertura. Então, aqui, eu peguei todos esses conceitos que eu acabei de explicar e defini teoricamente. Então, cumieira, aresta horizontal delimitada pelo encontro das duas águas, geralmente localizada na parte mais alta do telhado. Beiral, parte do telhado que se projeta para fora do alinhamento da parede. Geralmente, o beiral trabalha-se aí com 2 a 3 telhas a mais, né? Então, pode chegar até 80 centímetros. Até 80 centímetros, você não, dentro das normas do Código de Obras, até 80 centímetros, você não paga mais como área construída, ainda segue a área construída das paredes. Se você avançar mais que 80 centímetros, daí já entra como área construída, então, porque você já está ocupando muito mais área no terreno, e aí isso também gera um custo a mais. Então, são algumas regrinhas, a gente geralmente acaba trabalhando aí beiral de meio metro a 80 centímetros no máximo, para que a gente não gere mais custo para a obra, né? Água ou pano d'água é a superfície plana inclinada de um telhado. O espigão é a aresta de inclinação que dá o encontro das águas, né, formado lá pelo diedro convexo, ou seja, com a construção da bissetriz, né, criando o espigão e fazendo mais um divisor de água. O rincão, calha ou água furtada são as arestas inclinadas que delimitam pelo encontro de águas e formam um diedro côncavo, ou seja, isso aqui, ó, água furtada, pode também ser chamado de rincão, né? Esse engaçamento do telhado menor no telhado maior. E o rufo são peças de arremate, né, que a gente usa aí com latas para complementar aí a proteção da cobertura. Então, quais são os tipos de telhados que a gente pode encontrar para que a gente possa agora começar a pensar que tipo que eu quero trazer para minha planta modelo e eu aprender a desenhar um telhado de forma correta. Então, a gente pode trabalhar telhados de 1 água, 2 águas, 4 águas ou mais, telhados tipo shed, telhados venezianos, telhados de vidro. Então, aí a gente tem alguns elementos, né, telhados embutidos. Então, a gente tem aí alguns tipos de telhados que podemos trabalhar. Lembrando que cada telhado, né, ele se dá a partir da telha escolhida, e aí a inclinação é sempre de acordo com o fabricante da telha, porque cada fabricante ele já estipula no seu produto a inclinação adequada para que a água realmente não entre para dentro da cobertura, porque se não tiver na inclinação correta, a água da chuva, ela não tem o caimento correto, então ao invés de descer toda a água, tem água que pode entrar pelos vãos das telhas e aí gerar a infiltração, né? Vou pôr meu telefone aqui. Então, aqui eu trouxe alguns modelinhos de telhado para vocês. Então, aqui, gente,
Hoje, um dos telhados mais usados na arquitetura, primeiro por conta do custo, porque telha de fibrocimento ela é muito mais barata que a telha de barro, vai muito menos madeiramento, né? Mas não tem a proteção térmica que a telha de barro tem com relação a esse telhado embutido, né? Por quê? Primeiro porque o telhado de barro, aqui, por exemplo, ó, ele fica a inclinação da cumieira por conta da própria telha, ela é maior. Então, o telhado não fica próximo. Só para vocês terem uma ideia, uma telha de barro é no mínimo 30 centímetros de inclinação. Uma telha de fibrocimento, no mínimo 2%, 30%, e aqui 2%. Então, ela é quase que plana. A telha de fibrocimento, ela esquenta bastante. Ela estando próxima à laje, a laje vai absorver mais calor. Ah, professora, mas eu não posso trabalhar com manta? Pode também fazer um trabalho térmico aqui para que a edificação fique um pouco mais fresca, tá? Mas esses telhados embutidos são muito utilizados nas edificações de hoje em dia. E aí precisa entender que a laje embutida, o telhado embutido na platibanda, ele precisa ter um processo de drenagem da água desse telhado. Então, aí a gente vai trabalhar, acho que alguém está entrando aqui, calma aí. Sabrina. Conseguiu. Então, aqui nós vamos trabalhar com calha embutida, com rufo protegendo a platibanda. A manutenção desse telhado, ela é uma manutenção muito mais constante do que esse telhado, né? Que está mais de fácil acesso. Essa precisa saber certinho onde estão passando as vigas, as terças, para poder não quebrar a telha, né? Dependendo do tipo de telha que vai colocar. Então, esse aqui é o telhado embutido com a platibanda. A platibanda, na verdade, ela é essa parede, né, que embute o telhado, né? E aí, aqui dentro fica uma telha, vai se trabalhar aqui a inclinação. No caso, geralmente, uma ou duas águas, aí vai depender muito do projeto de cada um, mas pensar bem na questão térmica, porque tem aí uma absorção, o concreto aí tem uma absorção maior do calor, por conta de ficar muito próximo, tanto a telha que é de cimento, quanto a laje que já vai estar aqui. O telhado shed, ele já é um telhado mais industrial, ele trabalha com essas aberturas de iluminação, então é um tipo de cobertura também utilizadas em edificações mais coletivas, né? A gente não vê muito disso em residência, mas nada impede o estilo da minha residência é industrial e eu quero trabalhar um telhado shed adaptado também. É possível, até mesmo aqui, olha, essa construção para vocês verem, tem uma parte de shed de iluminação aqui. Ah, não quero trabalhar em forma de shed, mas eu quero ter uma parte do meu telhado, olha, um telhado de duas águas simples, mas com recorte, uma estrutura metálica, um telhado. Aqui pode ser de vidro ou policarbonato, né? Que é um acrílico aí que se trabalha. Sabrina não está conseguindo entrar. Deixa eu ver. Entrou, Sabrina. Vamos continuar aqui. Aqui também, né? Um telhadinho de 4 águas, tanto a parte inferior quanto a parte superior, trabalhando aí as 4 águas. Aqui um telhadinho tradicional, feito de 2 águas, tanto nesse sentido quanto no outro. Então, assim, são as formas que vocês podem aí agora começar a pensar a cobertura para residência que vocês pensaram, para a planta modelo. Veja que
uma forma, por exemplo, lá a gente tem uma garagem, a garagem vocês podem trabalhar com platibanda, tá vendo que aqui, ó, para cada recorte uma altura diferente, então eu posso subir a parede um pouquinho mais, num lado da edificação, e trabalhar com alturas diferenciadas esse telhado, né, para que eu possa trabalhar a platibanda de forma diferente, ou então eu posso misturar a platibanda com telha de barro, não tem problema nenhum. Então, aí vai da criatividade de cada um mesmo. Aqui, gente, algumas regras gerais. Ah, Sabrina respondeu. Algumas regras gerais para que a gente possa desenhar o telhado. E aí, isso daqui a gente vai falar muito na próxima aula, que na próxima aula a gente vai praticar desenho de telhado. Então, a gente vai trazer algumas imagens, algumas bases de telhado geral para a gente treinar e depois a gente vai focar no telhado de vocês. Por isso, é importante que vocês definam as fachadas, pense na cobertura que cada um quer. Semana que vem vamos aprender a desenhar telhado e aí depois vamos aplicar no telhado de cada um. E aí vai ser uma aula muito assim, a gente vai fazer uma aula geral coletiva para aprender a desenhar o telhado, vocês vão fazer o exercício. Aprendeu? Entendeu como é que é a dinâmica da construção do desenho do telhado? Entendi. E aí, individualmente, eu vou dando o atendimento para cada um. Vocês vão me mostrar, professora, eu pensei nesse telhado, daí a gente pode fazer pelo próprio Teams, cada um vira a sua tela, se vocês já quiserem tirar foto do que vocês estão imaginando, já deixar num arquivinho separado, montar um PowerPoint do que vocês estão para a aula que vem a gente poder fazer um atendimento. Ou então vira a câmera, mostra pelo celular, a gente vai adaptando. Então, a aula que vem a gente vai focar no atendimento para definir o telhado de cada um. Então, aqui, geralmente a gente trabalha na escala 1:100, tá bom? Na planta, sempre na planta de implantação, a gente apresenta a planta de cobertura, tá bom? Às vezes também, dependendo do desenho, a gente trabalha na escala 1:50. Os contornos do traçado do desenho do telhado, sempre a gente vai trabalhar com linhas tracejadas, tá? Ou traço interrompido, de acordo com a 6492. A cobertura, por que a gente faz isso? Porque a cobertura ultrapassa as paredes no mínimo em meio metro, mas como eu falei para vocês, alguns códigos de obra permitem até 80 centímetros sem cobrar mais como área construída. Então, depende muito do código de obra de cada região. No desenho técnico, nós vamos trabalhar meio, tá bom? E os beirais de platibanda também sempre avançar um pouquinho aí para poder ter essa cobertura. As águas do telhado ou pano, né, tem seu caimento ou inclinação de acordo com a telha. Isso a gente já falou. Aqui algumas regrinhas, de novo, para que vocês reforcem o conhecimento. Então, o que são as águas furtadas, os espigões, a cumieira, né? Então, só para retificar o que a gente já falou nos slides anteriores. Bom, entendendo todo o conceito de cobertura e de telhado, então agora vocês também vão pensar no telhado que vocês querem. Então, as duas atividades para a próxima aula. Pensar nas fachadas, porque definindo as fachadas, vocês vão definir o telhado. Ou vice-versa, vocês agora já conhecem tudo sobre telhado, né? Vocês têm aí foi apresentado para vocês bastante informação sobre cobertura e sobre telhado. Então, vocês podem pegar essas ideias e falar, bom, eu quero essa cobertura, como é que eu vou encaixar isso nessa planta? E aí, definir a fachada principal e as outras 3 fachadas para a próxima aula. Essas são as duas atividades que vocês vão ter que exercitar durante a semana para a próxima aula de desenho, tá bom? E aí, encerramos aqui o conceito de cobertura, para que a gente possa dar continuidade ao projetinho da planta base. E agora a gente vai fazer um paralelo, porque faz parte
do cronograma da nossa disciplina, falar um pouquinho sobre circulação. Circulação vertical, circulação horizontal também, e entender, saber desenhar a escada. Então, eu trouxe isso já para a aula de hoje. Eu sei que a nossa planta base, ela não tem nada sobre, ela não é uma edificação com mais de um pavimento, ela é só térrea, mas hoje a parte prática da aula é o conceito de circulação, tá bom? E essa atividade vai valer nota. Então, a gente vai falar um pouquinho de detalhes construtivos. A gente vai ter outras aulas de detalhes construtivos, que a gente vai falar também de representação gráfica de pilar, de fundação, de acabamentos, tá? A gente também vai trazer outros detalhes construtivos, mas hoje a gente vai falar de circulação vertical. Eu não vou parar, vou fazer diretão, tá bom? Daí depois a gente para vocês fazerem o exercício. Bom, essa atividade eu tirei daquele livro do Gildo Montenegro, que eu postei para vocês um PDF, eu acho que no nosso terceiro encontro lá no AVA, tá? Esse exercício tem lá também para vocês consultarem. Lá também tem o capítulo de circulação vertical, né? Detalhes construtivos vai ter lá. Então, na verdade, essa aula eu tirei daquele livro para vocês, tá? E vou explicar em cima dos conceitos do desenho técnico do Gildo Montenegro. A gente vai falar um pouquinho de circulação vertical. Então, a concentração de construções na grande cidade criou exigências de aproveitamento cada vez maior dos terrenos, que é aí onde surgem as construções de pavimentos superpostos, e aí eles são necessários servir-se de uma circulação vertical. Ou seja, né, é o que a gente chama de taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento dos terrenos. Então, eu posso ter uma taxa de ocupação X e um coeficiente de aproveitamento 3, e é a quantidade de pavimentos que eu posso subir, e eu posso potencializar a habitação ou o serviço naquele local. E para isso a gente precisa dos tipos de circulação, e a circulação vertical, ela veio para auxiliar nesse processo de evolução da construção. Bom, que tipos de circulação que a gente tem? Então, a gente tem a circulação vertical e a horizontal. A circulação vertical, a gente entende e compreende como quem, né? São as escadas, as rampas, os elevadores, os tubos pneumáticos e até o monta-cargas. Lógico que tubos pneumáticos e monta-cargas são já para edifícios industriais. Escadas, rampas e elevadores já são dentro, principalmente das normas mais atuais, 90-50, se tiver escada, ou tem que ter rampa, ou tem que ter elevador. Ou se tiver espaço, que tenha os 3 tipos de acesso, né? Então, isso é o que a gente conhece como circulação vertical. A circulação horizontal nada mais são do que os corredores, né? Os espaços de passagem, os terraços. Então, são os espaços de ligação entre um ambiente e outro. Esses são o que a gente chama de circulação horizontal nas edificações. Focando, então, em circulação vertical, o foco agora é aprender a desenhar uma escada, tá? Então, para que a gente aprenda a desenhar uma escada, eu quero que vocês compreendam os elementos de uma escada, tá? Então, a gente tem o piso e o espelho. O piso e o espelho é o que formam um degrau, tá? De uma escada. Então, o piso é a superfície horizontal onde pisamos ao subir uma escada, também conhecida como degrau. O espelho é a superfície vertical do piso, né? Entre um degrau e outro. A junção de um espelho, que é na vertical, e um piso, eu tenho um degrau, ok? O patamar é uma superfície horizontal mais alongada entre os degraus.
que serve como momento de descanso na subida de uma escada. Geralmente, uma escada que ela tenha ou mais que 17, a gente costuma dizer mais que 15 degraus, ou que ela tenha uma altura maior que 2,90, é sempre indicado um patamar no meio dessa escada para que essa subida ela seja mais confortável, tá? O guarda-corpo é o elemento de proteção, né, que a gente tem percorrendo aí a escada, o guarda-corpo, e o corrimão, que é um elemento que fica junto com o guarda-corpo, para que as pessoas possam apoiar a mão para subir ou descer a escada. Então, esses são os elementos principais de uma escada na circulação vertical. Aqui eu trouxe para vocês alguns tipos de escadas aí, escada embutida, né, escada de madeira, escada de concreto, escada circular, todas sempre vão levar o mesmo conceito, né, na sua construção, usando sempre uma forma geral para construir essa escada. Existe uma fórmula de quantos pisos, de acordo com o pé direito, quantos pisos e quantos telhos eu tenho que ter, aonde eu coloco o patamar, direitinho, ela é explicada. Aqui, a diferença da escada e da rampa é que a escada, com um espaço mais reduzido, eu consigo vencer essa circulação vertical. Eu não preciso de uma área tão grande interna para vencer essa circulação vertical. Já a rampa, por conta da sua inclinação, eu preciso de uma área muito maior para vencer a mesma altura que uma escada venceria, né? Mas as rampas hoje, elas são totalmente necessárias, importantes, e é ela que traz a acessibilidade para as construções. Então, hoje, todo lugar que tem uma escada tem que ter uma rampa de acesso ou um elevador de acesso para os portadores de necessidades especiais. E aí, os elevadores também, os elevadores tradicionais, os elevadores pneumáticos, né? As montacargas, aí, de acordo, às vezes eu tenho uma escada, não tenho espaço para ter uma rampa, então eu tenho um elevador que vai suprir aí a necessidade do portador de necessidades especiais, né? Então, é isso que a gente precisa analisar sempre no projeto quando vai desenvolver. E aí, gente, a gente vai ter aí os detalhes técnicos. Então, como construir uma escada? Então, nós vamos fazer um exercício agora, vou explicar o passo a passo. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque depois vocês vão olhar o exercício e vão fazer a escada como trabalho para a nota de hoje. Então, vamos lá. Quais são os detalhes técnicos da escada? Aquilo que eu falei. Então, eu tenho o degrau. O que compõe o degrau? A altura do espelho e a largura do piso, tá? Existe uma regra do tamanho ideal para o espelho e do tamanho ideal para o piso. Por quê? Se o espelho for muito pequeno ou for muito alto, ele atrapalha na subida. O piso é a mesma coisa. Se ele for muito curto ou se ele for muito longo, ele também atrapalha. Então, existe aí uma norma, uma fórmula que dá aí o detalhamento, né, a medida ideal entre espelho e piso para uma escada não ser cansativa. O espelho, ele não deve apresentar uma altura maior que 18 centímetros, tá? E o piso, ele não pode apresentar uma distância menor que 25 centímetros, tá? Então, isso aqui é a linha de corte para a gente construir piso e espelho. Existe uma medida ideal, que é o que eu vou mostrar para vocês. Então, dentro da norma 9050, que trata sobre circulação vertical, a gente vai falar um pouquinho, então, da escada das larguras, tá? Então,
Geralmente, a gente vai trabalhar aqui, uma escada interna de uma residência, de 80 centímetros a 1 metro. Isso seria o ideal. Não tenho muito espaço, então vamos trabalhar aqui entre 80 e 90, para uma pessoa, tá? Se for para 2 pessoas, no mínimo 1,20 m, tá? E para 3 pessoas, no mínimo 1,80 m, a largura dessa escada, ok? Aqui a gente vai falar um pouquinho, então, dos termos técnicos. Eu trouxe tanto o desenho que está no livro, ok? E aí, lembra que eu falei da medida ideal do espelho e do piso? Um degrau ideal, um espelho de 17 centímetros e um piso de 28, tá? Esse é um degrau ideal. E aí eu posso, no máximo, com 18 centímetros e no mínimo com 25, tá? O piso. Mas o ideal para a construção de um degrau no decorrer da escada é que a gente trabalhe com 17 e 28. Lembrando que é o seguinte, eu vou calcular a quantidade de degraus que eu preciso a partir da altura que eu vou ter de pé direito. E lembrando o seguinte, que essa altura, ela vai do piso até o teto, mais a laje, tá bom? Essa é a altura que eu preciso vencer toda. A partir dessa altura, eu vou dividir pelo número ideal de espelhos. Então, eu vou ter tantos espelhos e, a partir disso, eu vou ter um número a menos de piso. E é onde eu vou, no comprimento da minha escada, eu vou desenvolver. A partir dos espelhos, eu desenvolvo a quantidade de pisos e eu vou saber qual vai ser o comprimento ideal que eu preciso para essa escada ocupar no meu ambiente interno. Então, quais são para eu começar a desenhar? Eu vou partir da altura, divido a altura pela quantidade de espelhos e depois eu sempre vou ter um espelho a mais do que piso. Então, aí eu vou fazer qual que é o comprimento da minha escada. O comprimento vai ser o número de piso, né? Vai ser piso vezes espelho menos 1. Que daí eu vou conseguir saber esse comprimento aqui, tá? Se eu tiver mais que 2,90 m aqui, eu vou sempre trabalhar um patamarzinho aqui, trabalhar corrimão, né? E o guarda-corpo. Aqui, uma outra forma de vocês compreenderem aqui essa construção da escada. Então, aqui eu tenho o piso e o pavimento que eu quero chegar. Então, essa é a altura que eu preciso vencer. Então, no caso aqui, ó, 2,70 m, que eu vou dividir pela quantidade, tá vendo a alturinha do espelho? Então, eu vou ter aqui, ó, 15 espelhos. Eu tenho aqui todas essas alturas, que vão ser os meus espelhos, que vão vencer. O espelho aqui está sendo usado, o espelho de 18 centímetros. Aí, gente, existe uma fórmula de Blondel que diz assim, que o ideal é que a quantidade de espelhos e piso fique entre 63 e 64 centímetros, a somatória de 2 espelhos mais um piso. Então, 2 espelhos é aqui, ó, um espelho, um piso, um espelho. Essa distância de um espelho, um piso e um espelho, que essa somatória fique entre 63 e 64. A gente nunca vai ter uma medida exatérrima, tá bom? Nunca vai ter, porque a gente sempre vai precisar aí dar um ajuste entre os espelhos e o degrau para fazer o fechamento final. Mas a gente tem uma base para construir a escada e depois a gente, lá na obra, a gente vai ajustando esses milímetros de diferença aí. Bom, e aí agora, então, aqui, só para reforçar tudo que eu falei, a fórmula do comprimento da escada, ela é sempre o número de pisos vezes o espelho menos 1. Eu vou saber qual é o comprimento que eu preciso na planta. Se for com patamar, eu vou ter a distância do patamar mais piso vezes espelho menos 2.
tá? Isso são as fórmulas para que a gente compreenda a distância que eu preciso na minha planta, a distância que essa escada precisa para existir na minha planta. Para que eu saiba o número de espelhos vai ser igual à altura total dividida pelo espelho. E aí o espelho, a gente não falou que o espelho vai entre 16 a 18? Então, eu vou pegar a altura e dividir por 18, por exemplo. Daí eu vou saber quantos espelhos eu vou ter. Ah, mas vai ficar muito alto, então aí eu vou diminuir. Vai ficar muito degrau, então eu vou diminuindo. Então, aí nesse caso, é por tentativa e erro. Eu vou colocando a quantidade a distância do espelho que eu quero para eu saber a quantidade que eu vou precisar, tá? E o piso? O piso é entre 28 a 32 centímetros, podendo se aceitar até 25. Mas esse é a medida ideal, de 28 a 32. Então, espelho de 16 a 18 e piso entre 28 e 32. Agora, vamos aplicar na prática isso, então. Vamos realmente construir uma escada para a gente compreender essa distância. Então, vamos aqui, ó. Esse exercício, eu já vou dar algumas medidas, vou dar todas as medidas que vocês precisam para fazer a construção do exercício do desenho, tá? Então, nós vamos desenhar uma escada de 2 lances e um patamar para uma residência unifamiliar, onde eu tenho um pé direito de 2,60 m. Dentro desse conceito colocado, já vou colocar alguns dados para vocês. A altura que vocês vão vencer é de 2,75, ou seja, 2,60 do pé direito mais 15 centímetros da laje. Então, vocês vão ter uma altura de 2,75 para vencer. Vamos usar o espelho de 18 centímetros e vamos usar o piso de 30 centímetros, tá? E o patamar, ele vai ter 1,20 m. Então, esses são os dados que vocês têm para fazer o desenho da escada. Então, aqui, né, expliquei porque a altura de 2,75, porque a gente embutiu 15 centímetros da laje. Então, a gente tem esse exercício assim, ó. O número de espelhos que eu vou ter vai ser a altura de 2,75 dividido por 18 centímetros. Só que como eu estou trabalhando a altura em metros, eu vou transformar o centímetro em metros. Então, eu vou ter 2,75 dividido por 0,18. Eu vou chegar num número de 15,27 eu preciso, então, de 15,27 degraus. Mas vejam bem, eu não vou conseguir trabalhar com esse número. Então, geralmente, a gente faz o cálculo que é o seguinte. Quando eu tenho um número quebrado, a gente sempre arredonda para o número inteiro e par. Tá bom? Isso é uma regra que a gente usa na construção do desenho da escada. Então, vamos lá. Se aqui deu 15,27, o próximo número inteiro e par que eu tenho é 16. Então, eu vou ter 16 alturas para vencer esse lance de 2,75, tá bom? Só que eu tenho o patamar. Então, aonde é que esse patamar vai entrar? Então, eu vou fazer na minha planta, né, com o patamar, para eu saber. E lembra que ela é uma escada de 2 lances. Então, aqui, para eu saber a distância que eu vou precisar para eu poder dividir a minha escada. Então, o comprimento da minha escada, ela vai ser o patamar mais o piso multiplicado pelo número de espelhos menos 2. Por que menos 2? Porque quando eu tenho patamar, eu tiro 2 unidades. Aqui no início do exercício, a gente disse que o piso ia ser de 30 centímetros. Então, venho aqui, então aqui, ó. Aqui eu estou construindo a escada no corte.
Aqui eu estou fazendo o cálculo da planta da escada. Então, aqui eu vou colocar o patamar de 1,20 mais o piso, que multiplicar. Quantos foram as alturas de espelho que eu encontrei no perfil? 16. Menos 2, então eu vou ter 14. Eu vou fazer essa conta, eu vou chegar num comprimento de 5,40 metros, tá? Então, e isso daqui a gente vai dividir em 2 lances, mais patamar, para que a gente possa ter o espaço. Então, no caso, 5,40 seria se eu fosse construir uma escada linear. Aí eu ia precisar da escada com 5,40 metros. Como eu vou construir ela em 2 lances, eu vou dividir isso aqui em 2. Então, vamos, na prática, entender isso daqui. Aqui, de novo, a fórmula de Blondel, 2 espelhos, é só para fortalecer na cabecinha de vocês. E agora a gente vai desenhar. Nós vamos desenhar, gente, essa escada na escala 1:50, tá bom? Então, vocês vão pegar a folha de sulfite, pode ser o A3, porque daí vocês já conseguem desenhar tanto a elevação quanto a planta baixa, que é o que eu vou pedir para vocês me apresentarem as fotos para validar a pontuação. Então, a gente vai trabalhar na escala 1:50, tá? E nós vamos começar dessa forma. Presta atenção aqui, ó. Vocês vão desenhar 2 linhas na horizontal. Aqui, vocês vão... a gente está trabalhando na escala 1:50, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Qual é a altura que a gente encontrou do pé direito? Não é 2,75? Então, vocês vão colocar a distância de uma linha até a outra com 2,75 na escala 1:50. Então, isso, na régua, vou trabalhar com régua comum. Não, pega o escalímetro, marca a escala de 2,75 no escalímetro entre uma horizontal e outra e vai traçar paralelo, ok? Depois que vocês fizerem isso, a gente precisa dividir essa altura aqui, essa altura de 2,75, em 16 espaços iguais. Só um minutinho, deixa eu ver quem está entrando aqui. Voltei. Então, traçou essa altura de 2,75 na escala 1:50, vocês vão dividir essa altura em 16 partes iguais. Aí, gente, uma manhinha que a gente vai aprendendo, a gente que desenhou muito à mão. Então, pensa bem, eu preciso dividir isso em 16 partes iguais. Se eu pegar a minha régua comum, tá? Vou pegar a minha régua e vocês vão colocar aqui a distância de 8 centímetros. Então, a gente está trabalhando na escala. Vamos pegar aqui, ó. E vão, tá vendo aqui, ó, régua até 8. Se eu vou dividir isso aqui em 16 partes iguais. Então, a cada meio centímetro, eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui. Eu vou ter 16 espaços iguais, ok? Então, ó, trabalhei 2,75 na escala, pego a escala 1:50 e vou marcar a distância 8 na diagonal. A distância 8 vai ter que encontrar o 0 embaixo e o 8 em cima. Vocês vão trabalhando essa régua até que vocês achem esses 2 pontos fixos, o 0 embaixo e o 8 em cima. E vão marcar de meio em meio centímetro um pontinho aqui, ó. Vou marcando. Vão dar 16 partes iguais na escala 1:50. Ok? Feito isso, ó o que a gente acabou de fazer, ó. A gente traçou do 0 até o 8 lá em cima. Os dois vêm sendo vão de 2,75. Só que a gente dividiu isso aqui em 16 partes iguais. Vocês vão traçar paralelas. Vocês vão traçar tudo isso usando o grafite bem fraquinho,
bem direitinho, tá bom? Bem, pode usar aí um 0,5 bem levinho, tá bom? Para depois, no final da atividade, a gente reforçar. Então, após marcar todos os pontos em diagonais com a régua, vocês vão traçar as horizontais paralelas de acordo com cada ponto, tá bom? No ponto 0, comece a traçar a distância do piso e vai traçando as paralelas, tudo na escala 1:50. Vai usar o escalímetro para marcar e depois vem com um joguinho de esquadro, com as réguas, para traçar as paralelas. Depois que vocês fizeram isso, veja bem o que vocês vão fazer, ó. No ponto 0 é onde eu começo. Tá vendo? Eu vou começar a construir o meu degrau. Eu tenho aqui, daqui até lá, eu tô fazendo a escada em corte, tá? Em perfil, em elevação, para depois eu desenhar a planta. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão, a partir do 0, traçar uma linha base aqui embaixo, ó, vão traçar uma linha base aqui embaixo, e vocês vão desenhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaços. Vocês vão desenhar 7 espaços de 30, porque não são 16 espelhos. Eu sempre tenho um piso a menos, tá bom? Então, eu vou ter 8 espelhos de um lado, vou ter 7 pisos. Eu vou ter 8 espelhos do outro lado da escada e vou ter mais 7 pisos. Como é uma escada de 2 lances, eu vou desenhar aqui embaixo uma linha paralela dividida de 30 em 30 centímetros, que é a distância do meu piso, mais do meu patamar. Ok? E aí, vocês vão traçar as paralelas na vertical, passando aqui primeiro no 0, que é onde eu vou começar o meu degrau, e aí vocês vão desenhando essas paralelas até o final aqui do piso, até encostar lá na linha superior, né? Então, do chão até a laje, tá bom? Vocês vão, então, construir essas paralelas aqui. Aqui que eu quero. Aqui, gente, depois a gente vai usar a mesma base para desenhar a planta baixa, mas por enquanto vamos voltar aqui. Então, veja bem o que é que vocês fizeram aqui, ó. Ó, vamos lá, vamos voltar aqui. Nós desenhamos essa parte para fazer o esqueleto da nossa elevação. Agora aqui, o que é que a gente vai fazer? A gente vai construir um espelho e um piso, até encostar na linha 30. Mais um espelho, mais um piso, mais um espelho, mais um piso. E assim sucessivamente, nós vamos criando até chegar aqui, no 7. Aqui a gente cria o patamar e volta criando espelho, piso. E aí nós vamos desenhando até chegar na laje, no segundo pavimento. Então, vocês vão fazer dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Então, a gente dividiu lá de 30 em 30, 7 pisos, mais o patamar de 1,20, que tá aqui embaixo. E aí, vocês vão subindo um espelho, um piso, tá vendo, ó? Não tem que coincidir com aquela diagonal que a gente fez. Aquela diagonal, ela foi só para a gente ter a proporcional das alturas, porque eu precisava, entre essa altura de 2,75, vencer 16 vãos. Então, ela foi só para traçar as paralelas, e aí vocês vão desenhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Tá vendo, ó? 7 degraus. E quando chegar no patamar, vai ser o 8º. Tô aqui no 8º, daí eu vou voltar a escada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cheguei na laje com 8. Então, 8 com 8 vão dar os 16 que a gente precisa para vencer o vão, que foi o que a gente calculou lá no início do exercício, ó.
A gente não calculou que precisava de 16 espelhos? Então, foi isso que a gente fez aqui. Tá vendo? Terminou. Isso aqui, a gente já fez o esqueleto do nosso perfil da escada. Desenhamos o corte da escada. A partir daqui, gente, vocês vão puxar as linhas paralelas, ó. Vão puxar as linhas. O que a gente vai transformar? Nós vamos transformar a escada em planta. E aí, veja bem, qual foi a medida que a gente tinha lá do comprimento da escada? Não era 5,40 que a gente tinha lá? Lá, quando a gente calculou o comprimento da escada? A gente vai fazer ela aqui na largura de 2,40 por 3,30, tá? Que é a distância que vai dar o 7 mais 1,20. Agora, veja bem, quanto que eu tenho daqui até aqui? Não tenho 2,10 metros de comprimento? Mais 2,10 metros que eu estou subindo, eu tenho 4,20 metros. Mais 1,20 metros de patamar, que é comum para as duas alturas, eu tenho 5,40 metros, que é a medida do comprimento que eu precisava da escada. Como eu fiz a escada em 2 lances, esse patamar eu conto, né? Eu junto ele para os 2 lances. Senão, o que eu faria? Se fosse um lance só, esses outros 7 pisos que eu tenho aqui seriam continuidade ou desse lado do patamar, ou se o patamar tivesse desse lado, desse daí. Eu teria uma escada num único sentido. No caso, o exercício pede para ser uma escada de 2 lances. Então, a gente fez exatamente usando as medidas dadas e bateu certinho o comprimento da escada com as medidas dadas. O exercício que eu quero que vocês façam é exatamente esse que vocês estão enxergando. Vocês vão desenhar a planta de elevação, né, a elevação da escada e vão rebater a planta baixa da escada. Só que, a planta baixa aqui já está finalizada, o que é que vocês precisam só? Colocar o sentido da subida da escada, então, que pode ser daqui para cá, vocês escolhem o sentido da subida. E eu quero que vocês finalizem a elevação com o perfil da laje. Então, vocês vão jogar na escala de 1 para 50, abaixo do desenho que vocês fizeram, vocês vão jogar 15 centímetros, né, na escala e vão desenhar a espessura da escada para mim. Então, o exercício final vai ficar esse desenho em elevação e esse desenho em planta. Então, aqui, ó, vamos olhar esse desenho. É assim que eu quero que vocês entreguem para mim. Aqui vocês vão jogar 15 centímetros aqui para baixo, vocês vão fazer essa reta aqui, descer e vão fazer a reta aqui. Aqui vocês vão jogar 15 para baixo e vão fazer a linha de diagonal de 15 centímetros aqui até encostar no chão. E aí vocês vão fazer esse detalhamento aqui para eu enxergar. Então, vocês estão com o slide na mão, com o passo a passo de como constrói direitinho, do início ao fim, para vocês apresentarem o exercício para mim. Na semana que vem, vocês têm que entregar, tá bom? Então, vocês vão finalizar, vão fazer todo o exercício da escada, fazendo desenho de planta e de elevação da escada. Fazer margem, carimbo e entregar para mim na próxima aula. Aqui, gente, até aqui alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Quer que volte a explicação? Porque se a gente estivesse em sala de aula, a gente estaria fazendo passo a passo juntos, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, precisa falar. Professora. Oi. Os 3 são na mesma folha, né? Na verdade, você vai fazer só 2 para mim. E é isso aqui que vocês vão me entregar. Só que, tá vendo esse que a gente traçou e usou como base para puxar a planta baixa?
Nesse mesmo, vocês já desenham aqui a espessura, porque ele já vai estar praticamente pronto. Tá. Então, aqui mesmo vocês já desenham a espessura da laje, trabalham linhas diferenciadas, a mais forte aqui, mais clarinha lá no fundo. Então, esse detalhamento que eu estou mostrando aqui para vocês aplicam aqui direto. Por isso, Tá, beleza. tá? Por isso que eu falei, quando vocês começarem a desenhar isso daqui, ó, desenhou as duas linhas, desenhou as linhas paralelas, a horizontal, trabalhe com o traçado bem levinho mesmo, bem um 0,3, um 0,5, bem levinho. Porque depois que vocês puxarem tudo, daí vocês vêm com um grafite mais forte, faz esse detalhamento mais forte na elevação, e na planta é só desenhar da forma como está aqui. Tá. E aquele outro exercício das fachadas, é só um croquis que você quer ou você quer que faça na folha 3 mais não precisa. Por enquanto, não. Por enquanto, isso. Por enquanto, eu quero só que vocês comecem a pensar a planta, a fachada. Eu quero agora que seja essa fachada, eu quero fazer esse telhado. Então, vocês comecem a fazer, então, essa criação do que vocês querem, porque vocês vão ter que desenhar isso nas próximas aulas, aí sim vocês vão desenhar na escala. Mas primeiro eu quero que vocês definam, porque dependendo do telhado, vocês vão precisar da ajuda para construir. Então, primeiro vamos ter a ideia para a gente poder aplicar na aula que vem, tá bom? Então, atividade 1 e atividade 2, é só croquis, trazer os elementos que vocês podem até pegar foto. Eu queria esse telhado junto com esse, como é que eu faço? E a gente vai definir se dá certo ou não. Agora, o que é para entregar certinho na medida, com margem, legenda, é esse exercício para a aula que vem. Tá bom. Tá bom? Pessoal, então, se ninguém mais se manifestou para mim, tá meio que compreendido, o passo a passo está bem explicadinho para vocês aqui. E aí, só para finalizar, eu trouxe alguns elementos de detalhe técnico de rampa, já que a gente está falando de circulação vertical. Então, a rampa, olha para vocês verem, né, a diferença, né? A escada, eu venço o vão usando uma medida proporcional muito menor do que uma rampa. Então, por exemplo, na rampa, a gente tem que usar uma inclinação, na verdade, hoje já até de 6 a 8 centímetros, que a 90-50 deu uma atualizada o ano passado. Então, mas assim, até 8 centímetros para uma rampa, ela é aceitável, né? Para rampa muito curta, para rampas menores, a gente ainda pode usar com 10 centímetros de inclinação, mas assim, eu preciso de muito mais comprimento para vencer. Então, as rampas, elas são realmente, assim, elementos verticais importantes de acessibilidade, mas que se ela não for feita com a inclinação adequada, ela não vale de nada a não ser de enfeite. E isso é muito importante a gente trazer agora como um conceito mesmo de crítica para a arquitetura, porque às vezes é muito melhor a gente colocar um elevador hidráulico que vença aí 1 a 2 pavimentos, então ele não precisa ter tanto maquinário, tanta coisa assim, do que eu fazer uma rampa mal feita e eu não conseguir dar acessibilidade para um portador de necessidade especial. E aí ele precisa da ajuda de alguém para subir uma rampa. Então, a rampa não valeu de nada. Então, se a rampa não estiver dentro dos padrões da 90-50, ela não vai valer de nada, tá? Mas ela é importante. Aqui tem a fórmula de como a gente calcula a distância do comprimento da rampa, tá? A gente vai fazer um exercício de rampa mais para frente, não vai ser hoje, eu vou explicar depois esse exercício, só para vocês treinarem, tá bom? Mas não vai ser hoje o exercício, então depois a gente pode pegar um vão maior e aplicar essa fórmula de rampa para vocês. Eu trouxe mesmo para vocês saberem qual é a fórmula aplicada, tá? Geralmente as rampas a gente não usa muito em residência, né? As rampas elas são mais utilizadas em edifícios públicos, em edifícios de circulação coletiva,
Mas existem algumas residências bem ousadas também, aí que colocam as rampas externas para o acesso dos pavimentos. Aí vai muito do espaço que a construção tem, o terreno, né? E a ousadia aí do arquiteto também. Aqui a fórmula, né? Então, um exemplo, só para a gente está usando o mesmo vão. Então, eu trouxe aqui só para vocês terem uma noção, tá? A diferença do espaço que eu preciso para suprir com rampa. O mesmo espaço de altura para vencer da escada que a gente acabou de aprender a fazer. Então, para eu vencer uma altura de 2,75 metros para fazer uma rampa com inclinação de 7%, eu preciso de 39,3 metros de comprimento. Olha a diferença, uma escada eu preciso de 5,4 metros, e para uma rampa eu preciso de 39 metros. E aí, lógico que eu posso dividir essa rampa com patamares, porque é também diferente as alturas, né? A escada em 2 lances eu venço 2,75 metros. A rampa eu vou precisar de mais lances ou mais distância, tá bom? Então, e por isso que é a diferença, e a gente não vê tanta rampa por aí, a não ser em espaços que eu tenho muita área mesmo livre para construção de rampas, tá bom? Então, só para vocês terem a noção da diferença, para vencer a mesma altura, a diferença de espaço que eu preciso. Quase que 8 vezes mais do que o espaço de uma escada, né? Então, aqui um exemplinho de uma rampa, né? Então, a inclinação suave, um patamar de descanso, podendo ter até mais patamares, dependendo da altura do pé direito que eu preciso vencer. A gente ainda não teve oportunidade, com a turma de vocês, a gente passear em alguns lugares arquitetônicos, né, de construções arquitetônicas, mas assim, geralmente eu levo vocês a alguns espaços construídos, Parque do Ibirapuera, alguns museus que têm rampas de acesso, e ali fica muito, muito próximo da gente a importância, né, desse elemento vertical para acesso em determinados espaços coletivos, e quando a rampa ela é bem feita, você nem sente que você está subindo por ela, né? Pessoal, então, para hoje, então nós temos 3 etapas, tá? Para que a gente possa, na próxima aula, fazer prática. Então, a aula que vem, deixa eu voltar aqui. A aula que vem, nós vamos fazer, vocês vão entregar o exercício da escada, para validar a nota, e a aula que vem a gente vai focar na construção de telhado. Então, eu vou trazer para vocês um exercício de telhado passo a passo, vocês vão fazer esse exercício para aprender. E depois a gente vai fazer um atendimento individual para definir o telhado de cada um e qual o caminho que vocês vão seguir, né? Professora, como é que eu faço? Se vai precisar, se vai fazer espigão, se quer telhado 4 águas, 2 águas, daí cada um precisa definir para que eu possa ajudar vocês a fazerem um telhado individual. Porque o que eu quero que vocês entendam, gente? Qual vai ser a entrega final? Qual vai ser a prova oficial final de vocês para o segundo bimestre? É o projeto completo da casa modelo, tá? Da planta modelo. Então, lá na última aula de desenho desse bimestre, vocês vão já ter que estar elaborando a planta de implantação com a cobertura. Então, vocês fizeram para a prova bimestral a planta de implantação com planta baixa e paisagismo. Agora, vocês vão fazer planta de implantação com cobertura, por isso que a gente já vai definir o telhado, e paisagismo. Vai fazer planta baixa, vai fazer fachada, vai fazer corte. Só que para a gente definir o corte, a gente precisa estar com a fachada definida e a cobertura, senão não sai o corte. Então, no final, vocês vão ter um projetinho base, modelo, trabalhando todas as etapas da construção de um projeto arquitetônico, aplicando o desenvolvimento do desenho, tá bom? Essa é a ideia da gente trabalhar essa planta base como planta modelo aí para a disciplina.
Pessoal, então agora eu abro para alguns questionamentos, dúvidas, e agradeço aí a participação de todos na aula hoje. Pode ficar à vontade se alguém ficou com alguma dúvida, pode perguntar. Bom, então vamos lá. Se ninguém tem nenhuma dúvida, então agora vocês acessem lá o material. Esse slide de hoje, ele está lá no encontro 9, tá? Então, aula 9, então tá lá na aula 9 da sessão, acho que é a sessão 3. E aí vocês pegam esse material para fazer o exercício da escada e já começar aí a pensar fachadas e cobertura que vocês querem para a planta base modelo, ok? Pessoal, então, obrigado pela aula de hoje. Um beijo, qualquer coisa, estou à disposição no particular, no grupo. E assim que baixar o vídeo da aula de hoje, eu posto para vocês, tá bom? Tá bom, professora. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada, professora. Boa noite. Obrigada a você. Valeu, professora. Tchau, professora. Muito obrigada pela aula. Valeu. Boa noite a todos. Obrigada.